Putin ameaça nações ocidentais com ataques nucleares caso enviem tropas para lutar na Ucrânia. É muito queridinho ele. Eu vou passar o primeiro comentário para o Daniel Lemos. Na estratégia geopolítica, nós assistimos uma pessoa que está se vendo encantuada, cada vez mais, nesse sentido do controle, é tentar controlar ele, as forças da OTAN, Estados Unidos, enfim, nós estamos assistindo cada vez mais o presidente da Rússia, e esse movimento vem logo após a questão do Navalny, o opositor, e ele prender uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel. E ele agora segue fazendo as suas bravatas. É extremamente complexo quando ele ameaça usar uma das armas mais... algo assim, não tem palavra para a gente comentar quando uma pessoa usa da mídia estatal, principalmente, do dinheiro público, que não é o pensamento do povo que mora na Rússia, né, que não é o pensamento, não representa o povo russo. Nós sabemos como é organizadas as eleições lá, como são organizadas as eleições lá, né, a tentativa de controle sempre que existe, né, não podem se manifestar nas ruas. Aliás, o que tem lá tem cá, né? No Brasil, atualmente, é o mesmo modelo comunista totalitário que nós estamos vendo. Colocar algo assim totalmente desprezível ao falar que, nesse caso, vai colocar as forças nucleares estratégicas estão em estado de prontidão total em resposta ao que diz aí a OTAN. Então, o que acontece diante disso? Nesse caso, a OTAN está tentando defender os seus países, colocando as suas tropas preparadas para algo que vai sendo colocado para expansão. E o desrespeito total que já vem sendo cometido com a Ucrânia. Ele não está nem aí. Eu até achei assim interessante quando eu vi aquela briga entre o Biden e ele, né? O Biden o xingou e ele veio comentar, e aí eu peguei um pouco do que falou o Donald Trump, né? Aí alguém comentou assim, até na rede social do Donald Trump, isso é porque Trump não está nos Estados Unidos ainda. De fato, o presidente Donald Trump é uma das pessoas que conseguiu impedir conflitos catastróficos no mundo na sua gestão quando estava nos Estados Unidos. Isso precisa ser dito, precisa ser conceituado como um ponto de verdade, apesar das pessoas quererem colar, né, nas pessoas que são de direita, que são conservadores, essa ideia de totalitarismo. Totalitarismo está do lado de nazistas, fascistas, comunistas, que usam o braço do judiciário, que usam a empresa estatal para poder contar a sua verdade, pintar a sua desinformação. É isso que está acontecendo hoje. Nós vamos vendo o movimento dele nesse sentido de, às vezes, estar preocupado, porque a OTAN, colocando as suas tropas nesse local e fazendo um trabalho de proteção dos seus países e agregando novos países que poderiam ser alvos iminentes dele, isso cria um susto, sim, porque ele já está perdendo dentro do confronto com a Ucrânia. Em alguns aspectos, ele perde. Só na semana passada derrubaram um A-50. Para quem não conhece qual é o avião A-50, a Ucrânia derrubou o segundo A-50, que é um avião multitarefa, radar, que aponta alvos, utilizado pela Rússia. São 15 tripulantes tomando conta desse avião, além de pilotos, correto? E tudo que estava lá dentro custa mais da ordem de 15 milhões. Todo o equipamento que anda dentro desse avião. E a Ucrânia conseguiu derrubar o segundo A-50. E isso também cria um pouco de medo na situação. Não adianta ele dizer que não tem medo. Na minha opinião, ele tem sim medo, e muito medo, quando a OTAN entra, quando a Ucrânia consegue derrubar pontos estratégicos, consegue se proteger. Quando criaram fake news na semana passada, a desinformação, alegando que o presidente Zelensky tinha fugido da Ucrânia
para assustar o povo e facilitar a não reação da população. E lembrando, Laudelino, o Diogo vem logo depois de mim, que a Ucrânia é um ponto de análise da questão da política de desarmamento civil na população ucraniana. Quando fizeram o desarmamento através de políticas duras contra o armamento civil, a Ucrânia se viu em xeque e agora está numa guerra sem fim com a Rússia. Então, vale lembrar, a mesma coisa estamos vivendo no Brasil também, desde a época do decreto das armas, que proíbe a questão de tiro esportivo, dos CACs, que dificulta a questão de abertura de clubes de tiro, que coloca, tirando o Exército, querendo colocar a Polícia Federal. Eles fazem isso para amedrontar a população. E lá na Ucrânia teve o desarmamento civil. Esse desarmamento civil hoje mostra-se que foi algo que contribuiu para que a Rússia entrasse mais facilmente no país. É isso. Obrigado, Daniel. Antes de passar o comentário para o Diogo, só quero dar um superchat para não ficar tão distante da pauta que a gente acabou de... Porque o superchat tem referência à pauta anterior. Tá? Só para a gente... O RBZat, que inclusive também é membro aqui do programa F5, disse o seguinte, doou R$10, disse o seguinte: eu me nego a anestesiar para aborto. Vão me prender? O duro é saber que tem colegas médicos canhotos que apoiam isso. Fizeram o juramento de Hipócrates com os dedos cruzados. Está aí o comentário do RBZat. Muito obrigado pela participação. Só como é a pauta, para não ficar muito distante da pauta que foi falada no começo, resolvi trazer agora e vou passar o comentário já da segunda pauta para o Diogo Forjassi. Bom, eu vou ter que organizar bem o meu comentário, porque a minha base para comentar esse assunto é diferente da maioria das correntes de pensamento predominantes. Então, eu levaria um tempo enorme para contextualizar os porquês. Eu vou tentar ir no ponto principal. Primeira coisa que morre em qualquer guerra é a verdade. Ponto. É isso, acho que ninguém vai discordar de mim, é uma coisa consolidada. O fato de Vladimir Putin ser um ditador que elimina os seus opositores de variadas formas, e me parece que ele faz questão de deixar claro que eliminou mesmo, né? Afinal, os seus adversários morrem acidentalmente com a queda de uma máquina de lavar em uma praça pública, como eu já cansei de dizer, né? Ou epidemias de engasgo, 10 opositores engasgam no mesmo dia, coisas dessa natureza. Esse tipo de forma de eliminação por coincidência é uma forma de dizer, fui eu, e aí? Então, que ele é um ditador, acho que que ele conduz o seu país na base da autocracia, acho que ninguém tem dúvida disso. Agora, isso não torna as lideranças europeias boas. Isso dá o tom do tamanho da gravidade do que o mundo está vivendo. Ou nós vamos dizer agora que o Macron é uma pessoa do bem, super ocidental, preocupado com as liberdades. Ou a Merkel, ou o Biden. Aí teríamos que dizer a mesma coisa do Lula. Afinal, a resolução do CPEC colocou o Biden, o Lula e o Putin no mesmo patamar. E eles estão corretos. Então, o mundo vive um momento muito grave, muito crítico. Vale lembrar que essas lideranças europeias que estão sendo esvaziadas agora, graças a Deus, responsáveis pela manutenção das organizações supranacionais, como a União Europeia, como a OTAN, como a ONU, a OMS, foram responsáveis por uma sucessão de revogação de direitos e liberdades individuais. A agenda repressiva da pandemia foi sustentada por esses indivíduos, o Ocidente. Então, a vida do verdadeiro ocidental livre não está muito fácil, né? A gente tem canalhas do nosso lado e ainda tem as ameaças do outro lado. Bom, quando a gente vai para o caso do Putin especificamente, eu não vou entrar no mérito dos objetivos finais, justamente para não ter que entrar na contextualização. Mas o que dá para dizer é o seguinte: quando o Putin começou essa guerra na Ucrânia, e sim, foi ele que começou, ele invadiu o território ucraniano. Quando ele entrou no território ucraniano, os super especialistas da Desmídia, e veja, a Desmídia Internacional é um termômetro. Ela é, assim como a Globo, é a assessoria de imprensa do PT no Brasil, a mídia internacional, a mídia mainstream internacional, tradicional, o que eu chamo de Desmídia, ela é assessoria de imprensa dos globalistas. É fácil saber o que eles desejam, basta ver o que a imprensa defende. Não é muito difícil. Quando ele entrou na Ucrânia, eles diziam que ele desejaria tomar a Ucrânia rapidamente. Aí isso não aconteceu.
Quando isso não aconteceu, as análises e as reportagens passaram a dizer que a Rússia estava perdendo da Ucrânia. A Rússia estava perdendo a Ucrânia e não conseguia invadir, era por incompetência, e estava faltando soldado e faltando recursos, que a Rússia sofria muito com as sanções econômicas. E sabe o que é isso? Desinformação, propaganda de guerra. Porque 2 anos depois, a Rússia está muito bem obrigada economicamente, a Rússia está muito bem obrigada belicamente, mantendo sua posição na Ucrânia. Eu já vou chegar lá. Depois, a mesma desmídia que retratou durante quase todo o conflito uma Rússia fraca, sofrendo economicamente, de grande pressão, brota com um artifício da inteligência alemã afirmando que a Rússia invadiria a Europa inteira, a começar pelo leste europeu, que já movimentava milhares de soldados. Mas pera, nem 2 meses antes vocês estavam dizendo que ele estava ferrado? O que aconteceu? Há um contrassenso, portanto, de acordo com o que é preciso construir no que tem relação à narrativa. Como é que eu enxergo as ações do Vladimir Putin até aqui? Ele não tomou a Ucrânia, e porque não fez isso, prejudicou a capacidade da Ucrânia de abastecer a Europa. 40% da alimentação da Europa vem de lá. A matriz energética está na mão do Putin. A Europa já estava castigada pelo fecha-tudo do período pandêmico, e o velho continente, lamentavelmente, hoje depende mais do comércio do que da produtividade. Houve um esvaziamento da capacidade produtiva da Europa para a China nos últimos 25 anos. Significa que não só a capacidade de produzir, mas a cadeia logística da Europa já não é mais a mesma. Então, diante desse cenário, depois da intensificação desses problemas, a arrecadação e a manutenção econômica da Europa passa pela intensidade do seu comércio fechado durante o período pandêmico. Então o Putin vai, invade a Ucrânia, permanece lá e intensifica todas essas feridas. Na contramão, as lideranças adversárias de Vladimir Putin pressionam o seu próprio povo com ações arbitrárias da Agenda 2030 e da Agenda Woke. E quando a dor começa a crescer demais no bolso e no estômago, bom, aí começa a onda de alternâncias à direita na Europa inteira e o esvaziamento dessas lideranças, que por acaso são as adversárias do Putin. Então, estar na Ucrânia, sem tomar a Ucrânia, permitiu ao Putin enfraquecer e esvaziar os seus adversários, do ponto de vista econômico, político e social. Significa que as sociedades ocidentais não estão alinhadas com as lideranças que precisam desse alinhamento para enfrentar Vladimir Putin. Então, a ocupação da Ucrânia me parece muito positiva para o Putin até aqui. Não sei se ele está perdendo, não. Veja que agora a OTAN e as demais, para enfrentar o Putin, precisam dessa unidade. E ele sabe disso. Recentemente, ele fez uma entrevista com Tucker Carlson. E nesta entrevista com Tucker Carlson, ele usou o termo acordo, acho que 14 vezes. Algo assim, mais 10 vezes. Várias vezes ele falou sobre o acordo, como ele está aberto ao acordo, como tudo que ele queria, ele estar integrado com a Europa, como ele queria o acordo. E aí, se ele quer ou não faz muita diferença. Ele fez uma entrevista para o principal jornalista do Ocidente. E aí ele tem a certeza de que essa massa crítica às lideranças adversárias viu este recado. Portanto, ele passou a mensagem de que ele, Putin, está aberto ao acordo. De que ele, Putin, apenas está se defendendo. E quando ele, Putin, diz, se vocês continuarem a mandar tropas para cá, vocês vão arrastar o Ocidente para uma guerra nuclear, ele está dizendo para essas mesmas pessoas, os responsáveis pela guerra nuclear serão as suas lideranças, porque eu estou aberto ao acordo. É isso que ele fez. A construção é essa. Portanto, não há amparo político, social e econômico para que essas lideranças enfrentem Vladimir Putin a esta altura. As organizações supranacionais não têm mais credibilidade. Eles gastaram toda a credibilidade com a Agenda Woke e 2030. Então, eu vejo uma execução estratégica de Vladimir Putin que esvaziou a capacidade de reação dos seus principais adversários. E, no processo, enfraqueceu o seu maior inimigo, como eu gosto de chamar, a China. Aquele amigo que é amigo, mas que em algum momento não será mais, já que ele tem os mesmos interesses políticos, geopolíticos e econômicos que você. Só tem um trono de ferro e não cabem 2 busanfas. Ou seja, em algum momento, um dos dois vai sentar na cadeira e o outro não. Isso torna inimigos. É o caso da relação Rússia-China, que, aliás, já tiveram conflitos no passado, conflitos relativamente recentes. A China sempre teve interesse no território russo. É território demais para a gente menos. E a China é o contrário. Então, em linhas gerais, o que eu enxergo é isso. E essa ameaça agora nuclear vem numa construção de acordo.
Essa percepção de acordo está no forno. Se vocês repararem, e eu fecho o comentário, perdoa a extensão, mas o tema é complexo. Se vocês repararem, no ano passado, as lideranças ocidentais disseram a Volodymyr Zelensky: o que você está disposto a abrir mão para fazer um acordo? Deste ponto para frente, os conflitos locais que estavam arrefecidos se intensificaram. É um que acerta um drone na orelha de um, o outro acerta uma bomba no navio do outro. Depois disso veio o negócio alemão, da inteligência, e essa construção de percepção de ameaça para o Ocidente. E a resposta para mim é muito simples. A Europa está desgastada demais economicamente para estender este conflito. Interessa aos interesses econômicos o acordo. E para que o Ocidente, valoroso, que não abriria mão da Ucrânia de jeito nenhum, possa abrir mão agora, é preciso ter uma boa desculpa. Nada como um risco de uma guerra nuclear que possa acabar com a civilização. Não podemos correr esse risco. Temos um louco do outro lado. E para fechar com relação ao Donald Trump conseguia manter as coisas equilibradas porque a palavra dele vale. Este é o ponto. Vale nos acordos que firma, porque ele cumpre, e vale nas ameaças que faz. Sabem que ele, se necessário for, aperta o botão que o meu botão é maior que o seu. Portanto, grandes líderes gostam de lidar com pessoas de respeito. Biden não tem respeito nenhum. Tenho certeza de que o mundo estaria mais pacífico para Putin e para o Ocidente se não estivéssemos sob a gestão Biden. Enfim, sem contextualizar demais, o mais resumido que eu posso fazer é isso. Obrigado, Diogo. Passando já para o Laudelino. Estamos sem teu áudio, Laudelino. Tirei para ser educado. O cachorro late. A Rússia, cara, é uma nação que ela matou no século XX 70 milhões de pessoas do próprio povo. Democídio. Procurem a palavra democídio. Na Segunda Guerra, maneira como ela fez guerra, 20 milhões de pessoas morreram do próprio povo. 3 milhões de pessoas mortas, o Holodomor ali na Ucrânia, o próprio povo, Stalin querendo dominar a região, conflito e tal, 3 milhões de pessoas morreram de fome. Tem o massacre ali na floresta de Katyn, na Polônia, 22 mil pessoas executadas, que quando a União Soviética invadiu a Polônia, junto, tem que sempre lembrar disso. O pessoal fala, não, os nazistas e começaram a guerra. Não, foi os nazistas por um lado e os comunistas por outro ao mesmo tempo na Polônia. Eles prenderam todos os oficiais de exército da Polônia, levaram para a cadeia e tal, e depois resolveram levar para uma floresta chamada Katyn e executaram os 22 mil oficiais de exército de uma vez só. Tiro na cabeça em todo mundo. Então, você tem um livro chamado A Ordem Negra, do Hans Horn, onde ele fala a origem dos campos de extermínio, e você vai ver no livro que a origem estava numa integração entre o exército russo e o alemão, onde o exército russo foi passando as suas experiências de campo de extermínio para os nazistas. Então, inclusive, os soviéticos achavam engraçado aquelas tentativas dele de matar pessoas usando o cano de descarga dos caminhões. Fizeram esse teste, né, matando pessoas, chamaram o Heinrich Himmler para assistir, e ele chegando lá, vendo as pessoas sendo executadas, ele passou mal. É como esse monte de cagão, esses frouxos que sabem mandar, mas não tem estrutura, né? São gente de geleia, daquela moral líquida, né? Então, quando acabou a guerra, foram milhões de estupros ali na Polônia e na Alemanha ocupada, né? A maior quantidade de citações foi em Berlim, mais de 1 milhão de mulheres estupradas, e inclusive com registro de estupro de criança com menos de 8 anos de idade. Então, por que eu estou falando isso tudo? Estou dando o que é um pouco da história das capacidades russas. A gente viu há pouco tempo que teve uma tentativa de sequestro num cinema, acho que eram chechenos, prendeu todo mundo, sequestrou todo mundo dentro de um cinema, eles entraram lá com gás e mataram todo mundo. Mesmo sabendo das consequências, não, a gente vai com gás, intoxica todo mundo, depois a gente vê quem a gente consegue salvar, né? Então, é um povo, né, onde, quer dizer, um povo não, vou falar, é um governo onde você pode esperar de tudo. Ele é o país dos pogroms, que são as perseguições contra os grupos étnicos, eles são o país dos gulags. Leiam Arquipélago Gulag.
É o país da NKVD, da UGPU, da KGB, da FSB, que foram todas estruturas criadas para controle da população, extermínio e apoio do líder que está lá no momento, né? A Rússia é citada até na aparição de Fátima, quando ela fala sobre os erros da Rússia. Então aí eu te pergunto, um país com esse histórico seria capaz de apertar o botão de uma bomba atômica? Eu, como historiador, falo, cuidado. Eu sei que tudo isso surgiu após uma fala do Macron. O Macron falou, né? Não, nós vamos colocar tropas aqui da Europa na Ucrânia. E imediatamente o pessoal da Alemanha lá falou assim, não, Macron, nós não vamos colocar tropa lá. Outros países falaram assim, não, Macron, que comeu mesmo. O pessoal fica atacando estrume lá no gabinete dele, acho que ele comeu, né? O pessoal dos trator lá, os fazendeiros e tal. E ficou muito tempo cheirando merda lá e para ficar falando essas coisas, né? O Macron está com uma posição interna muito desfavorecida na França, e isso é uma tradição desses grandes líderes populistas, que quando a coisa está ruim internamente, eles começam a arrumar problemas externos. O próprio Putin é um, né, que se invadirem, como o Diogo falou, você vai lá botar tropa europeia na Ucrânia, você vai favorecer o Putin em diversas frentes, né? Mas a mensagem final que eu deixo para vocês aqui é o seguinte, cara, não duvidem da capacidade russa de fazer o mal. É uma tradição russa, tá? Então eu não gosto de brincar com esse tipo de gente, né? Esse tipo de coisa. A arma nuclear é um negócio muito sério, as consequências são muito sérias, as armas atuais são muito mais avançadas do que a gente viu em Hiroshima e Nagasaki, não é brincadeira. E o mundo nunca vai estar preparado para um conflito nuclear, porque ele é o fim da linha, né? É o fim de tudo. Então, a própria reação do resto do mundo é uma continuidade do fim. Você não tem como lidar com isso. Então, por isso que ela é arma de... A classificação dela é arma de dissuasão. Ela existe para não ser usada, né? Ela existe para que você não ataque aquele país, então vamos tentar resolver diplomaticamente, vamos tentar fazer assim, blá. Por isso que o conflito na Ucrânia hoje é um conflito tradicional, né? Você não tem muita tecnologia envolvida ali, porque a alta tecnologia rapidamente ela some nas guerras, porque você rapidamente cai na guerra tradicional que a gente vê na Ucrânia. Se não fosse o evento dos drones que surgiram, você está vendo a Ucrânia voltou a ter guerra de trincheira. Porque as armas modernas são muito caras, então rapidamente elas se consomem. Então você volta para o corpo a corpo, fronteira, vai precisar de munição, granada, e fica o grosso da batalha, fica envolvido nisso. Aí entra uma arma nova, eles vão usar tal, mas daqui a pouco tem a superação, e a tecnologia muito cara cai, né? Então você tem arma poderosíssima, não pode usar, porque a reação dela é autodestrutiva para os dois lados. Então, mensagem final, não duvide da capacidade da Rússia de fazer o mal, trazendo um depoimento histórico. Ô, Lodelino, você falou guerra de trincheira, eu dei risada aqui, porque um amigo meu estava falando que, como a gente já se viu, guerra no leste europeu virou guerra de baioneta, ele falou, usou baioneta o termo, você falou de trincheira. Guerra de baioneta? Isso é guerra de acordo pra cima de mim, rapaz, ele conversando comigo, né? Eu concordo com vocês dois, eu acho que é isso aí mesmo, vai sair acordo aí.